Olá pessoal, estamos aqui de volta no blog Design Adaptável e agora com um artigo mais técnico, artigo sobre Media Queries, que é uma especificação nova do CSS3, que como eu citei até em alguns artigos anteriores, é a principal técnica na construção de interfaces que se adaptam. Como eu explico aqui no artigo, as Media Queries são extensões no que já existia no CSS2, né, uma especificação chamada Media Types, onde a gente consegue definir que tipo de mídia vai usar aquele estilo, né, aquela estilização da página. Então a gente pode designar um arquivo CSS para ser lido somente quando for impresso ou para dispositivos que leem Braille para entender o texto e transformar, né, impressoras próprias que vão escrever na linguagem Braille, para telas, monitores, para sistemas portáteis, né, dispositivos móveis e tal. Esse não é o foco do artigo, né, eu passo rapidamente por ele e a gente chega aqui nas Media Queries, né, que eu chamei aqui de Media Types mais esteroides, que é realmente uma potencialização desse recurso de selecionar um dispositivo, né, para ler um arquivo CSS específico para ele, mas agora com uma capacidade, né, de colher informações dos usuários muito maior, muito maior. Informações essas de software que o usuário está usando para acessar seu site, o seu aplicativo, mas também de hardware, né, como eu coloco aqui a tabela completa dessas especificações, mas elas existem variações que eu descrevo aqui embaixo, onde a gente pode, por exemplo, usar alguns operadores lógicos para detalhar ainda mais essa query, né, que eu, como eu coloquei aqui, essa pergunta, né, através desses códigos CSS, a gente vai perguntar que tipo de software e hardware o usuário está usando para acessar o seu site, e aí a gente vai destinar um código CSS específico, né, para esse usuário nessa situação, fazendo com que o seu site se adapte. Que esse é o grande barato aqui. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos e eu traduzi, né, esse código de computador, traduzi um pouco na linguagem para humanos. Né? Então, se a gente usa, por exemplo, essa linha aqui de código, @media all and color. Né? O que eu estou fazendo é uma pergunta. Qualquer que seja esse dispositivo, né? Media all, ele é colorido? Então, se for colorido, a gente vai ler o conteúdo CSS que está dentro dele ou não. Né? Então, a gente faz uma pergunta e o navegador responde essa pergunta dizendo sim ou não. E aí vai ler ou não o código. Então, eu coloquei alguns outros exemplos aqui, mas a gente vai ver isso com mais detalhe em alguns exemplos que eu preparei, que eu coloquei os links aqui no final do artigo, e aí é que é justamente o que eu quero investigar com vocês. Eu vou abrir aqui, alterando a cor. A gente tem esse arquivo aqui básico, a gente tem uma div no meio, um fundo branco. Então, eu vou abrir aqui o código. Ó, na tag body a gente tem só isso aqui, uma div com uma classe chamada container. Ela está vazia. Então aqui em cima tem uma estilização básica da estrutura da página e aqui vem o que interessa para a gente. Eu defini que a cor desse container é branca. Container retângulo com fundo branco. E aqui eu usei algumas queries e dependendo se essas queries tiverem um valor verdadeiro, eu vou aplicar uma cor de fundo diferente para esse retângulo. Então vamos lá. Como a cor de fundo que eu especifiquei não tem nenhuma query
ela está sendo lida por padrão pelo navegador, então ele vai aplicar o fundo branco. Essa primeira query, eu estou perguntando, @media. Como eu não especifiquei o tipo de mídia, né, que é o media type, ele entende como all, qualquer que seja esse dispositivo. Se ele tiver no máximo 900 pixels de largura, né, aí o max width eu acesso as propriedades de software do navegador que o usuário está usando. Se esse navegador ele tiver pelo menos 900 pixels de largura, aplica essa cor de fundo. Aí eu tenho a segunda query. Se esse navegador tiver no máximo 800 pixels, aplica essa cor de fundo. Se esse navegador tiver no máximo 600 pixels, aplica essa cor de fundo e assim, usando essa mesma lógica, 450 pixels eu vou aplicar uma outra cor de fundo. Aí aqui eu fiz uma query composta, né? São duas perguntas. Se esse navegador ele tiver aqui, ó, main width no mínimo 901 pixels e ele tiver max high, se tiver uma altura máxima da janela da área útil de 800 pixels, eu vou aplicar essa cor. Então, nesse caso, duas condições têm que ser verdadeiras. A janela do navegador tem que ter, no mínimo, 901 pixels de largura e tem que ter, no máximo, 800 pixels. Se tiver mais de 800 pixels, ele não vai aplicar. Essa condição não vai ser verdadeira. Então, vamos ver o resultado aqui, ó. Aqui eu botei a reguinha aqui embaixo, né? Começando em 0, aqui 1600, vai até quase 1680, que é o meu monitor aqui de 22 polegadas. Então, nesse ponto aqui, a minha janela ainda não atingiu nenhuma daquelas queries, porque a query que eu tenho aqui, ó, a primeira posição é de 900 pixels. Estou perguntando se essa janela tem pelo menos 900 pixels. Então, ó, por enquanto não tem. Então a gente não tem nenhuma alteração. Assim que eu diminuir essa janela para 900 pixels ou menos, aí ele aplica a cor de fundo que eu destinei aqui. Ó. Tem pelo menos 900 pixels, aplica essa cor de fundo. Beleza, foi o que ele fez. Aí eu vou continuar reduzindo a janela. Ó, em 800 pixels, aplicou outra cor de fundo. Né? Porque o que está acontecendo? As queries elas são interpretadas de cima para baixo. Então ele leu a primeira query, é verdadeira, aplicou essa cor. Ele lê a segunda, se for verdadeira, ele sobrepõe o atributo cor de fundo. Ele vem na terceira query. Se essa condição for verdadeira, ele sobrepõe a cor de fundo com essa cor. Então é isso que está acontecendo. Eu estou sobrepondo de uma cor para outra. Eu vou continuar reduzindo. Ó, em 600 pixels, outra cor. Vou continuar reduzindo. Ó, em 450 pixels, aplicou outra cor. Então, a gente tem uma transformação, que no caso é só na cor de fundo desse objeto, em função da largura da área disponível de tela. Agora, aquela última query, ela ainda não foi respondida com um valor verdadeiro. Por quê? Aqui no caso, ó, 900 pixels, agora tem mais de 900 pixels. Então, mais de 900, eu tenho a primeira query como verdadeira. Só que para essa cor de fundo ser aplicada, eu preciso que a segunda query também seja verdadeira, que é uma altura mínima da janela de 800 pixels. Então, lá vou eu. Vou subir a janela. Quando essa janela tiver pelo menos 800 pixels de altura, ele vai aplicar aquela cor destinada dentro daquela query. Então aqui, através, né, dessas informações do navegador do usuário, eu posso fazer modificações no layout, na estrutura do site, da sua aplicação que está rodando web. Aqui
no Firefox. Funciona perfeito, da mesma forma. E aqui no nosso amigo de todas as horas, o Internet Explorer, que não funciona. Pois é, aqui no caso eu estou rodando com o Internet Explorer 8 e até o Internet Explorer 8 as Media Queries não são suportadas. Bom, isso seria desesperador se não fosse por uma solução. A gente tem condição de superar isso. Existe um arquivo JavaScript que eu coloquei isso aqui no artigo anterior, que é esse aqui, que eu falo sobre o que é design adaptável e falo sobre o suporte a desktops, e eu coloco aqui, ó. Coloco aqui que o Internet Explorer na sua versão de 6 a 8 não suporta as media queries, mas via um arquivo de JavaScript, que aí eu justamente coloco o link aqui para você baixar esse JavaScript. E aí, nos exemplos que eu fiz mais para frente, eu usei esse arquivo. Deixa eu ver se eu coloquei nesse aqui. Eu usei mais para frente esse arquivo para vocês verem que aí passa a funcionar perfeitamente. Tanto que o blog Design Adaptável, ele funciona, ele se adapta perfeitamente aqui no Internet Explorer, em função desse arquivo JavaScript que fica dentro de um comentário condicional. Então, ó, as adaptações vão acontecer, tudo certinho. Então, nem tudo está perdido. Na versão 9 do Internet Explorer, esse suporte já vai ser nativo.